ponto mais alto é aqui. Você que gruva e a gente comemora. Como é que é? Eu que lhe pergunto. Estudei no Zenit, aprendi aquele assunto. Não vou... Fala galera! Vamos falar um pouquinho aqui, fazer uma revisão rápida sobre chuva ácida. Olhe bem, a gente tem basicamente que entender que toda chuva ela é ácida. Mas por que toda chuva é ácida? Toda chuva é ácida porque quando chove normalmente, tá chovendo o resultado da decomposição do H2CO3. H2CO3, que é o ácido carbônico, ele é formado quando todo o CO2 que nós liberamos entra em contato com a água da nuvem e forma o H2CO3. Esse H2CO3, quando ele está submetido a baixa temperatura e uma elevada pressão, ele existe na forma de H2CO3. Então eu tenho uma determinada nuvem que está submetida à pressão e com baixa temperatura, se encontra ali com outras nuvens, com um ambiente que tem já uma alta pressão e uma temperatura mais alta, ele se decompõe em CO2 e água. E aí precipita. E a gente tem a nossa chuva comum. Mas existem outros dois tipos de chuva que são extremamente danosas a nós, tanto aos animais quanto aos vegetais. E também, claro, as nossas edificações, já que o calcário que compõe a edificação, quando entra em contato com o ácido e o ácido forte, vai sofrer reação química e o produto vai se dissolver em água, então vai danificar também as nossas edificações. O que eu tenho aqui? Dois tipos de chuva que eu coloquei. A chuva do ácido sulfúrico e a chuva do ácido nítrico. Quer dizer, uma chuva a partir do enxofre e outra chuva a partir do nitrogênio. Olha, como é que acontece a formação da chuva com ácido sulfúrico? Não pode esquecer isso, galera. Vai chover ácido sulfúrico se a atmosfera tiver poluída. Então, Omar, quando está chovendo e está um local onde tem muita poluição e choveu ácido, provavelmente, se o ambiente estiver muito escuro, muito poluído, a atmosfera poluída, veio proveniente do ácido sulfúrico. Mas por que é proveniente do ácido sulfúrico? Porque o enxofre, tanto por ação do homem, como por exemplo no combustível fóssil, que tem enxofre, a gasolina tem enxofre, é um combustível fóssil. A gente não retira no momento da produção da gasolina todo o enxofre da gasolina. Tanto é que vocês podem lembrar aí que foi feito um combustível chamado de S50, significa 50% a menos de enxofre do que a gasolina anterior. Então existe enxofre na gasolina. Esse enxofre combina com o oxigênio, porque dentro da combustão da gasolina, nas câmaras de combustão do automóvel, por exemplo, também tem enxofre, e o enxofre também é queimado. E aí o enxofre vai ser transformado em SO2. Esse SO2 vai combinar com o oxigênio e vai produzir SO3 e vai jogar pelo cano da descarga. Omar, pode jogar também SO2 pelo cano da descarga? Claro que pode. E vai jogar também o quê? SO3. Esse SO3 vai combinar com a água e vai produzir o quê? H2SO4. Então a gente precisa muito entender que quando o dia está poluído, e a poluição, Omar, pode ter vindo também, sabe de quê? De erupções vulcânicas, porque os vulcões também emitem óxido sulfuroso e óxido sulfúrico. Esse óxido sulfuroso e esse óxido sulfúrico, quando entra em contato com o vapor d'água, com a água das nuvens, vai produzir ácido sulfúrico. E quando chover, vai jogar ácido sulfúrico no solo. Ok? Vamos lá ver outra, a partir do ácido nítrico. O ácido nítrico necessariamente não precisa ser o ambiente poluído, mas precisa ter relâmpagos. Omar, por que precisa ter relâmpagos? Porque o nitrogênio que se encontra na atmosfera, ele não reage facilmente com outros elementos da atmosfera. A gente tem entre aí 73, 77% de nitrogênio na atmosfera. E esse nitrogênio, até mesmo quando a gente inala ele é o quê? Inerte. Tudo bem. Quando
quando eu tenho relâmpagos, eu favoreço a reação do N2 mais o oxigênio e produzo N2O3, que é o trióxido de dinitrogênio, que é o óxido do nitrogênio de inox igual a 3. Quando esse nitrogênio de inox igual a 3 combina com o oxigênio, que também se encontra no ar, ele vai formar o N2O5, o pentóxido de dinitrogênio, que é o óxido de nitrogênio de inox igual a 5, óxido de nitrogênio 5. Quando o óxido de nitrogênio 5 combina com a água das nuvens, ele vai produzir o que, Omar? O ácido nítrico. E o ácido nítrico é um ácido forte. Que, Omar, que ácido nítrico é um ácido forte? Lembre daquela regrinha? Basta para você saber se é forte olhar a quantidade de O e olhar a quantidade de H. Eu tenho 3 oxigênios e 1 hidrogênio. 3 menos 2, 1. 3 menos 2, 3 menos 1, 2. 3 menos 1, 2. Toda vez que o número de oxigênio menos o número de hidrogênio for 2 ou mais que 2, significa que o ácido é forte. E se o ácido é forte, ao cair no solo, ao cair sobre a pele, ao cair na água, vai acidificar a água, vai acidificar o solo. Então, tanto o ácido nítrico quanto o ácido sulfúrico vão ser altamente prejudicial. Omar, o ácido sulfúrico também é forte? Bora fazer a conta? 4 menos 2, 2. Toda vez que der 2 ou mais que 2, é um ácido do tipo forte. Ficou aí, galera, essa dica sobre chuva ácida. Valeu! Eu que lhe pergunto, estudei no Zenit, aprendi aquele assunto.